Bom, então, naquilo que tinha sido o final da última aula que nós tivemos aqui presencial, eles decidiram no concílio aquilo que seriam, o que as igrejas teriam que fazer em relação à palavra, aquilo que eles estariam ensinando. Não obrigaram os gentios a se tornarem judaizantes, né, para que eles tivessem a salvação através de Jesus Cristo, para que eles fossem cristãos, porque essa era uma briga dos judeus, que os judeus estavam falando que primeiro o gentio teria que ser judaizante, para depois ele ser cristão, não é? E isso não tem fundamento algum. E isso foi decidido no concílio que não deveria acontecer, né? E eles decidiram escrever cartas e levar cartas às igrejas, explicando aquilo que tinha sido decidido no primeiro concílio da igreja, na primeira assembleia da igreja, onde eles se reuniram para tomar decisões em relação à igreja. Ok? Muito bem. E aí no vídeo, né, que está lá, que é em relação à segunda viagem missionária, termina ali no capítulo 15, a partir do versículo 36, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36, e na apostila a partir da página 27, tá? Então, começa assim, e eu vou tentar ler um pouco mais rápido para a gente entrar na terceira viagem missionária também. Então diz assim: passados alguns dias, vou finalizar no versículo... Nós somos de Apocalipse capítulo 20, não lembro. Atos capítulo 15, versículo 35, em diante. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, que era a base missionária do apóstolo Paulo, né? Onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. E eles permaneceram ali, né? No versículo 36 fala, passados alguns dias. Então eles voltaram da primeira viagem missionária, foram para o concílio e voltaram, foram para o concílio em Jerusalém e voltaram para Antioquia, que era a base missionária deles. E passados alguns dias, significa o seguinte: eles passaram o inverno lá, eles ficaram lá porque era inverno, né? E o inverno fica muito difícil a rota, tanto marítima quanto por terra, para você se locomover. Mas quando entrou a primavera, Paulo ele resolve novamente, ele quer novamente voltar para o mesmo caminho da primeira viagem missionária. Então no 36, passados alguns dias, né, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, João Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha, na primeira viagem missionária, havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Então, na primeira viagem missionária, João Marcos, ele não continuou. Assim que eles passaram de Chipre para a Ásia Menor, ele já não quis continuar, João Marcos, né? E agora, Barnabé está querendo levar João Marcos de novo. Por quê? Porque João Marcos é um neófito, é alguém que é novo na fé, é alguém que está aprendendo, é alguém que precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado, é meio impertinente, às vezes não entende, mas precisa ser discipulado. E Barnabé já tinha passado 14 anos discipulando Paulo, né? E o que acontece aqui? Barnabé fala, vamos levar João Marcos, que Barnabé agora está tentando discipular também João Marcos, né? Só que no 39, por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas, que é Silvano também, partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Ou seja, eles discutiram por causa de João Marcos e eles não continuaram juntos, tá? Então, aqui, né, de Antioquia, que é a base missionária deles, tá? Jerusalém é aqui, mais ou menos, tá? Não, está aqui Jerusalém. Jerusalém é aqui. Então, eles estão em Antioquia. E a primeira viagem missionária, eles fizeram isso daqui, ó. Voltar, né? Agora, eles queriam fazer a mesma coisa, tá? Mas eles brigaram. E brigaram feio, né? Aí o que acontece? Provavelmente Barnabé fala o seguinte: olha, já fiquei 14 anos com Paulo. Paulo é uma pessoa madura. Paulo pode continuar o caminho dele agora, né? Eu vou investir em João Marcos. João Marcos precisa de mim agora.
Paulo já é adulto na fé, ele já pode continuar sozinho, né? E aí então eles se separam, tá? E aí fala então que Paulo ele seguiu aqui por terra, ó, tá? Porque aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Então, ao invés de pelo mar, eles foram por terra, tá? Pelas mesmas cidades onde eles tinham ido aqui, né? Na região da Síria e chegando aqui nessa região da Ásia Menor, tá? Essa região aqui, ó, ela vem até aqui, né? Tá? A região da Ásia Menor. Aí aqui já é Europa. Vamos ver sobre isso hoje. Capítulo 16, então. Paulo chegou também a Derbe, Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Então Timóteo, ele era filho de uma mulher que era judia, mas era convertida ao cristianismo, né? E o pai, aqui não diz se o pai era cristão ou não, mas diz que o pai era gentil, era grego. Então ele era filho de uma judia com um gentil, tá? Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Bom, no final da primeira viagem missionária, Paulo escreve uma carta aos Gálatas, né, nós comentamos aqui, bravo exatamente com essa questão de que os líderes das sinagogas judaicas ali na Galácia, eles estavam querendo que os gentios se circuncidassem, para que depois fossem cristãos. Acabamos de falar isso aqui. E Paulo, ele é totalmente contra isso. Tanto é que no concílio, ele convence todos os apóstolos, e não, isso não precisa. Mas aí ele encontra Timóteo, a primeira coisa que ele faz é circuncidar Timóteo. Por quê? Timóteo, ele era filho de uma judia, sim, mas era filho de um gentio, né? E eles, para todos os locais onde eles iam, a primeira coisa que eles procuravam era uma sinagoga judaica. E para você entrar numa sinagoga judaica e você ter a autorização para falar na sinagoga judaica, você precisa ser um judeu. E Timóteo era judeu por parte de mãe, mas não por parte de pai. E como ele não era por parte de pai, ele não era circuncidado. O que Timóteo faz? Olha, o que Paulo faz? Olha, uma coisa é explicar para as pessoas que não precisa se circuncidar e não precisa mesmo, tá? Agora, outra coisa é você chegar e conseguir introduzir o assunto para chegar aí. Então, como estratégia para que seja mais fácil e você confirme também a sua cidadania judaica, circuncida. É só uma questão estratégica. Não tem valor espiritual isso. Tem valor estratégico. Só isso. Ok? Porque senão ele estaria indo contra aquilo que ele mesmo defendeu. Tá bom? Bom, então, no 4, à medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, no concílio, a fim de que passassem a ser obedecidas essas informações, né? Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. O que eles estavam fazendo? Eles foram até as cidades onde eles já haviam pregado a palavra, aqui ó, né? Listra, Icônio, Derbe, Antioquia. Então, Antioquia da Pisídia, diferente, né, da Antioquia da Síria. Então, eles foram novamente nessas cidades confirmando. Então, primeiro, eles foram. Segundo, eles levaram uma carta assinada pelos apóstolos com autoridade. Eles ministraram e ensinaram a eles a relação daquilo que é a relação com Deus e aquilo que a lei exigia, que eles não estavam aceitando. E isso então fez com que eles entendessem, em entender, obedecessem, e obedecendo a igreja crescia, porque ela era unânime. Isso significa alinhamento. Eles estavam fazendo o alinhamento, aquilo que é necessário, né? Então o Senhor, ele estabelece uma ordem e uma organização. Não significa que existem as pessoas que mandam na igreja. Ninguém manda, a igreja é de Cristo. Mas ele estabelece uma ordem e cada um vai atuar dentro da sua área. E os apóstolos atuam de uma forma mais
macro, mas de cima, para orientar, não para mandar, né? Então, é aquilo de receber do Senhor e ir, ter o trabalho de ir, de ensinar, né, de explicar, de estar com eles orando junto. Então, estar sendo sacerdote, estar servindo, para que entendam. E uma vez entendendo, todos falando a mesma língua, aí o Senhor prospera, aí o Senhor acrescenta. Não tem como nós recebermos as pessoas na igreja se cada um falar uma língua diferente, ou se os grupos estiverem dividindo a igreja. O Senhor não vai trazer pessoas para a igreja para que essas pessoas vão para o inferno. E por que eu digo isso? Porque se a pessoa vier para a igreja e a igreja não tiver uma unanimidade dentro daquilo que é a visão da igreja, a forma de atuar, aquilo que é a visão em relação ao reino dos céus, se a igreja não tiver uma visão unida em relação a isso, a pessoa ela não vai ter confiança, ela vai ficar insegura em relação à posição dela ali. E ela não vai ser cuidada também como deve ser cuidada, não vai ser instruída como tem que ser instruída, e ela vai acabar saindo da igreja, só que ela leva agora um conceito adquirido, né? E a partir de agora, quem vier a falar com ela a respeito de ir para uma igreja, ela já vai ter um pré-conceito adquirido, que não é bom, que a afasta ao invés de a aproximar. Porque uma igreja que está desunida e que está falando línguas diferentes e fazendo coisas desconexas, essa igreja ela não mantém ninguém, né? Ela não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo ele age naquilo que é a harmonia, aquilo que é a unidade. E se não tiver, o Espírito Santo vai agir. E é isso que eles estão fazendo. E o resultado disso está aqui. O resultado é que a igreja crescia. E esse é o resultado. A igreja vai crescer quando nós nos inteirarmos daquilo que é a nossa parte, a nossa tarefa, nós procurarmos entender e desenvolver o nosso ministério, sempre ali, um contando com o outro e um ministério ajudando o outro, como foi no final de semana. O pastor Anderson falou, todos os ministérios ajudaram no evento que teve no final de semana. Não teve nenhum ministério falando contra, não tem que ter, né? Pelo contrário, todos ajudaram. E é assim. Sempre é assim, quer seja no encontro de casais, quer seja no encontro com Deus, quer seja no 120, que é o próximo evento agora, né? Então, nós estamos assim, todos unidos, falando a mesma língua, só que em cada um deles a gente tem uma liderança, né? Que está à frente, e sobre tudo isso nós temos a liderança da igreja, que está falando a mesma língua. Esse alinhamento, essa forma de ser assim, compacta, né? É uma forma muito saudável, é uma forma necessária para a igreja. Por isso que eles tiveram que ir nas mesmas igrejas para confirmar, né, para aparar as arestas do que estava acontecendo. Eles foram evangelizados no primeiro momento, aí passaram a falar coisas diferentes. Então eles ouviram uma coisa de Paulo e Barnabé na primeira viagem, e quando eles saíram de lá, os líderes da sinagoga estavam falando outra. Paulo escreve para eles, mas agora Paulo volta lá com Silas e fala, assim, 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 assim. Ele conserta, ele deixa tudo certinho, e nisso a igreja cresce. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Versículo 6. Viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério, então eles viajando por essa região aqui, ó, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar aqui na Ásia. Então aqui a gente tem a Ásia Menor. Paulo queria fazer isso aqui agora, o Espírito Santo não deixou. Está aqui, ó, versículo 6. E no versículo 7, quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia. Então, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Na região da Písia, né? da Pisídia, não? Bom, tá, mais ou menos por aqui, nós não temos no mapa, né? Mas também o Espírito de Jesus não permitiu. Então, se eles não puderam voltar e eles não puderam subir, o que acontece? Vamos lá. Durante a noite, 8, então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Troade está aqui, tá? Então eles tentaram fazer isso, não conseguiram, tentaram subir, não conseguiram, voltaram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos.
imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Então, o Espírito Santo não deixou, o Espírito de Jesus não deixou, né, eles irem para a Ásia, e à noite o Senhor dá um sonho para eles, dizendo que eles precisam ir para a Macedônia. Muito bem, é interessante aqui essa direção, porque quando nós estamos na direção de Deus, o Senhor nos dirige, o Senhor nos direciona, perfeito, tá? Mas o interessante aqui também é o seguinte, ó, no versículo 10 fala: imediatamente após ter recebido a visão, e ele comunicou a visão, preparamo-nos, né, para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado. Quem que está aqui então nesse momento? Quem somos nós que estamos aqui nesse momento? Porque saiu Paulo, que não levou, ele não levou a Barnabé, mas ele levou Silas. Aí ele pega Timóteo no caminho, ok? E agora, só que quem está escrevendo aqui fala: preparamo-nos. E quem escreveu Atos foi Lucas. Então os quatro estão juntos aqui agora. Nós temos aqui Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Os quatro estão juntos. Porque quem está escrevendo, e é Lucas que escreve, ele fala: o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho na Macedônia. Ok? Ele se inclui no grupo. Tá? Então eles têm que ir para a Macedônia agora. E a Macedônia é exatamente esta parte aqui agora, tá? Que seria o sudeste da Europa, tá bom? Então, navegando de Troade, tá? Então, passando daqui para lá, aqui tem entrada de mar, né? Então, navegando de Troade para, seguindo em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Necápolis, de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Então, na apostila de vocês vão ver que Filipos é o nome da cidade por causa de Filipe da Macedônia. Mas Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, dá esse nome de Filipos à cidade nas conquistas dele, tá? Então, Alexandre o Grande dá o nome de Filipos para essa cidade. 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Por quê? Porque não havia sinagoga. Você não tem sinagoga nesse local, nessa cidade. Não tinha judeu lá. Judeu assim, até poderia ter, mas não tem o líder judaico com uma sinagoga constituída. Tá? Então, eles foram para a beira do rio, num lugar para orar e para proclamar, né, as novas de Cristo ali. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E assim nos convenceu. Então essa Lídia aceitou Jesus Cristo, a casa toda dela aceitou e hospedou essa comitiva de 4 pessoas aqui, né? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Bom, então ele está indo e vem essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, um demônio que fazia isso. Agora, os demônios sabem o futuro, né? Aqui, a resposta é não. Os demônios não sabem o futuro. O que acontece é que eles podem estar
E era o que eles faziam. Eles estavam dizendo que algo ia acontecer. Por quê? Porque eles tinham a legalidade de agir naquilo que eles estavam falando futuramente. Então vai dizer que uma pessoa vai ficar doente. E passados 2, 3 dias a pessoa ficava doente. Por quê? Porque a pessoa dava legalidade para que o diabo pudesse agir na vida dela. Então eles não estavam adivinhando nada. Eles estavam simplesmente iludindo as pessoas com aquilo que é a mentira que vem do diabo, a mentira que vem de Satanás. E isso fazia com que as pessoas ficassem iludidas. Da mesma forma, se hoje uma pessoa ela vai num centro espírita e aí um cavalo lá, né, uma pessoa recebe um espírito que incorpora nele, da avó da pessoa. Então ele está com ali a avó da pessoa falando e a pessoa do outro lado. Então como que o diabo engana essa pessoa? Bom, primeiro que os demônios estão aqui nos vigiando e vendo tudo aquilo que a gente faz e anotando tudo, tá? E aí de repente o diabo, né, o demônio que está nesse cavalo, não é o espírito da pessoa, né, é um demônio fingindo ser o espírito da avó, no caso, ele fala uma coisa que só aquela pessoa e a neta sabem, sobre um anel, sei lá, alguma coisa assim. E aí ela fala, e aquele anel que eu te dei para você guardar, tá? Daí ela começa a chorar. Mas antes de falar, ele chega no ouvido dela e fala assim, será que ela vai falar do anel? Será que ela vai falar do anel? Então o diabo sopra isso. E aí a pessoa aceita aquilo. Só eu e minha avó sabemos disso. Será que vai ser? Se falar isso, eu vou ter certeza que é minha avó. Aí o mesmo demônio vem aqui e fala daí. E aquele anel? Porque o diabo sabe, ele acompanha todas as pessoas, né? E aí aquela pessoa chora, é minha avó mesmo. Aí ele começa a falar um monte de mentira que ele quer para manipular a vida da família, né? Então, o diabo é um pai da mentira. E ele não tem esse poder de prever o futuro. E também, quando a gente vê ali a parábola do rico e do Lázaro, quando o rico pede, né, para Abraão, e Abraão fala assim, não pode voltar, não pode falar nada. E lá em Eclesiastes fala que depois que a pessoa morre não há mais trabalho nem consciência a ser feito. Em Efésios fala que o homem está destinado a morrer uma vez só, depois vindo o juízo. Então não tem como ser uma pessoa. E naquele momento em que Saul vai consultar a necromante, fazendo magia negra ali, quem sobe falar com ele não é Samuel, é um capa preta, é um demônio, tá? E aí quando chega esse momento a gente explica o porquê. Mas de fato não é possível acontecer essas coisas sendo a pessoa voltando e conversando, ou o que quer que seja, ou prevendo o mesmo futuro, tá? Porque todas as coisas estão no controle das mãos do Senhor. A ele sim pertence, tá? Bom, e aí acontece que essa pessoa vinha, eles são servos, estão chovendo no molhado, estão falando aquilo que é óbvio, são servos, só, de repente no primeiro momento, Paulo até acha assim, bom, tá aí fazendo um carro de som para nós, né? Tá aí anunciando, tá bom, tá. Mas conforme foi falando, parece que deu aquele tom de que assim, olha, eu permiti ou estou trazendo esses homens até vocês. Aí já é o diabo tentando manipular a situação. E aquilo começa a irritar Paulo. E aí quando ele fica irritado, aí ele expulsa. Ele fala, não, chega, né? E isso aqui passa alguns dias. Por alguns dias, Paulo deixa isso acontecer, eles deixam. Mas aí Paulo manda sair e sai. Então Paulo tinha, né, claro, era um homem de fé. E ele simplesmente ordenou e saiu, né? É aquilo de ter fé para em nome de Jesus mandar e o demônio vai embora. Não tem que ficar, não vai ficar, né? Acontece que essa mulher era uma fonte de renda e ela ganhava dinheiro por seus donos. E aí vem aqui o versículo 19: percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, eram judeus, né, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar, e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com vara. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção,
Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles ficaram ali com os pés, ou com aquela madeira que desce assim e fecha, ou amarrado, né, com corrente num tronco, tá? Estão lá, apanharam um monte e estão lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Então vocês lembram que aconteceu isso, né? Quando Pedro estava na prisão e foi solto, e aí Herodes mandou que os carcereiros fossem mortos, porque quando um prisioneiro ele escapa, a pessoa, o carcereiro, né, os guardas que estavam tomando conta são responsáveis, então eles são mortos, tá? E aí ele foi se matar, porque ele ia ser morto mesmo, né? Então aí ele foi se matar. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os de tua casa. Então aqui foi um testemunho, né? Eles foram livres, mas permaneceram ali, resolveram não sair dali. Ficaram ali, o Espírito Santo os compeliu a isso, né? E aí, nisso foi um testemunho para o carcereiro, e o carcereiro aqui quis se converter. Crê no Senhor Jesus e assim será salvos tu e a tua casa. Se você crer no Senhor Jesus, a sua casa inteira vai ser salva. Se você aceitar se batizar, todos da sua casa vão ser salvos? A resposta imediata é não, porque é individual a salvação, ok? Porém, o testemunho de um cristão genuíno, esse é o assunto que está inserido aqui. O testemunho de um cristão genuíno na sua casa, esse testemunho é sendo dado ali com toda a certeza, né? Quando você fala a respeito de Jesus, e você ora, e você ama, e é diferente agora, é uma nova vida, é impossível que as pessoas não sejam tocadas pelo Espírito Santo, pelo seu testemunho. E é exatamente isso que Paulo está falando. Creia no Senhor Jesus, que você vai ver, você vai ser salvo, e a sua casa toda vai ser salva. E é isso que ele está falando, porque a salvação é individual, ok? Mas nós não vamos sossegar enquanto o primeiro resultado não acontecer na nossa vida, que são os da nossa casa. E a gente vai querer os amigos, vai querer os parentes também, e o Espírito Santo não vai permitir que a gente pare, porque é o amor do Senhor se movendo nos nossos corações aí, ok? Muito bem. 32. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da casa do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então o carcereiro lavou os ferimentos de Paulo e de Silas, e aí depois Paulo e Silas os batizaram, tá? Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou uma mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Então ali uma família ganha para o Senhor, né? Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então esses oficiais de justiça foram até a casa do carcereiro e falaram: vai lá e manda soltar agora aqueles homens, né? Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que vocês sejam soltos. No entanto, Paulo lhe afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclame livre de condenação. Ora, o que está acontecendo aqui, né? Então, o resultado do ministério deles:
O terremoto os livra, o Espírito Santo faz com que eles fiquem lá, o testemunho deles ganha uma casa inteira, uma família inteira. Então isso é motivo de alegria já. Só que Paulo, ele foi separado pelo Senhor com uma missão maior, né? E aí, quando eles recebem a liberdade, que estaria ótimo, Paulo provavelmente pensa o seguinte: ó, eu estava com Barnabé, meu amigo de 14 anos, se separou de mim. Aí eu estou com Silas, tudo bem, Timóteo. Aí eu quero ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixa. Eu quero ir ali para o norte, o Espírito Santo não deixa. Aí Deus me pede para passar para Macedônia, eu venho, todo felizão, venho aqui para Macedônia. Tem uma mulher possessa, eu expulso o demônio dessa mulher, aí me batem, viu? Sabe o que acontece? Não sou eu, não pode ser eu, porque eu teria ido com Barnabé lá pelo mar, se ele não inventasse onda, eu teria ido para a Ásia, eu teria ficado lá na região. Se fosse eu faria tudo diferente, mas o Espírito Santo, ele foi me guiando. E quer saber uma coisa? É o Espírito Santo e tem que ser o Espírito Santo. Então, eu não sou Saulo, eu não sou o grande primeiro rei de Israel, eu sou pequeno, eu sou Paulo, e a minha cidadania judaica, para quê? Não é necessário ser judeu, acabei brigando lá com eles, não é necessário ser judeu para ser cristão. Então, é assim, é aquele tempo ainda de desconstruir Paulo, de desqualificar Paulo, não de incapacitá-lo, mas de desqualificar daquilo que ele ainda sempre tentava fazer, e ele entender, viu? É o Senhor, e eu sou pequeno. Saul significa grande, né? Saulo, mas Paulo significa tão pequeno. A palavra, né, significa pequeno. E a cidadania romana não tem nada a ver comigo, mas não tem que ter mesmo, porque não tem que ser eu, tem que ser o Senhor. Então aqui finalmente Paulo fala o seguinte: não me serve de nada aquilo que eu sou, mas aquilo que eu puder usar a favor do reino eu vou usar. E a partir de agora é o seguinte: se esse magistrado vier aqui e pedir desculpa, como ele vai pedir, as pessoas vão começar a entender que entre os romanos também tem cristãos. Então, por ora, é importante essa estratégia. Antes de criticar um cristão, vai lá ver, ele é romano, então ele tem que ser ouvido, porque para o romano, né, Roma é dona do mundo. Então, toma cuidado quando você for falar com um cristão, porque esse cristão pode ser romano. E para e escuta ele, né? Pelos conceitos do mundo, isso te fará parar e ouvi-lo, enquanto o espiritual não faz isso com vocês. E aí o que acontece? Ele assume um direito de cidadania para o cristianismo, e ele coloca isso ali também a favor do cristianismo. A partir de agora, tome mais cuidado com os cristãos, até ouvi-los pelo menos, porque quando ouvir, o Senhor vai fazer a obra, né? Então, estratégia também, né? E outra coisa, se aqui nos bateram e nos aprisionaram, a gente vai chegar com que credencial na próxima cidade? Porque na próxima cidade já estão sabendo o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai ver, eles vão chegar num lugar e a pessoa vai falar: esses daí que estão pervertendo o mundo inteiro chegaram na cidade agora. Então todo mundo estava falando do caminho, e estava falando de Paulo, e estava falando ali do cristianismo. Agora ele fala: com que credencial eu vou chegar na próxima cidade? Não que Paulo vá se importar com isso, e a gente vai ver algo fantástico no capítulo 21 daqui a pouco. Mas Paulo faz o seguinte: deixa eu facilitar essa credencial, né? Então é o seguinte: somos romanos, e se não nos respeitam como cristãos, vão nos respeitar como romanos, aqui e onde a gente for.
E aí o pessoal já vê de forma diferente. Conceitos do mundo que ele está usando. Para ele não era importante isso. Para o cristianismo era uma estratégia importante. Tá? E os soldados levaram então essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas. E quando, perdão, e vão levando-os para fora da cidade, ó. E levando para fora da prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Desculpa aí, vaza, porque eles não queriam nada. Porque se o imperador, ou se os maiorais, né, o governador, ficasse sabendo que os magistrados espancaram romanos, eles iam criar a sensação: que história é essa? Que história é essa de espancar romano, rapaz? E aí eles teriam o castigo deles. Então, tá tudo bem e tal, né? Desculpa aí, mas vai embora, sai, né? E aí eles foram embora, tá? Bom, assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e depois seguiram viagem. Então eles voltaram para a casa de Lídia e falaram: tá tudo bem com a gente, tá? Estamos bem, ok? Mas a gente está indo embora. Permaneçam fiéis, e foram embora. Então esse testemunho dessa forma era necessário. Por quê? Porque não havia cristianismo no mundo. Era a novidade que estava acontecendo. E em Filipos, né, agora está chegando o cristianismo, e a casa de Lídia foi a primeira a se converter. Então eles tinham que ver um testemunho forte e serem encorajados e permanecerem fortes ali, tá? Bom, e tendo passado, capítulo 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então eles foram de Filipos, tá? Eles foram aqui para Anfípolis, Tessalônica é algum lugar por aqui, tá? Eles não foram para Bereia ainda, tá? Então, algum lugar. Como faziam habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: esse Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Esse foi um problema. Porém os líderes judeus sentiram forte inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Na sua Bíblia talvez seja escrito assim: dentre os da malandragem, né? Dentre os vadios, é isso? Em alguma tem escrito dentro os da malandragem? Malandragem? É. Os malandros que ficam desocupados na rua, tá? E, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: esses que têm causado alvoroço em todo o mundo agora chegaram também aqui em Tessalônica, né? E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, liberaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Ou seja, pagou ali o seu dinheirinho, sua fiança, seu suborninho e saíram fora. Então, naquela época não tinha muito suborno, tá? Vejam que não é invenção nossa, né? Bom, então logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, eles ficaram em Tessalônica, eles falaram em relação às Escrituras. Por vários dias ali eles conversaram, convenceram muitas pessoas, muitos se converteram. Mas depois desse alvoroço, à noitinha eles fugiram, tá? Então logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se a uma sinagoga local. Então eles estão aqui agora, Bereia, tá? Os homens eram mais nobres do que os de Tessalônica, os de Bereia, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, quando a gente fala sobre Bereia, existe igreja que é chamada Bereia,
né? Nós temos Igreja Evangélica Bereia, ou Bereana, Igreja Bereana, ou Bíblia, a Bíblia Bereana, porque Bereia virou um sinônimo de investigação e estudo da palavra, porque é isso que eles faziam, tá? As pessoas de Bereia, elas comprovavam aquilo que se falava com as escrituras que eles tinham, com aquilo que eles tinham em relação às escrituras, tá? Para ver se batia ou não. Então eles eram estudiosos, né? Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica, que vieram atrás, tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram na Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Então agora, de Bereia eles vão para Atenas, tá? Aqui, a antiga capital da Grécia, né? Falo antiga por quê? Porque no Império Romano, as capitais dos países não tinham tanto valor assim, eram capitais de província somente, né? Mas, então, eles estão aqui em Atenas, né? Foram enviados para lá. Paulo, né, foi enviado para lá. Até Atenas. 15. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível, porque eles ficaram na Bereia, né? Então, dois ficaram na Bereia, somente Paulo veio para cá. Trouxeram Paulo e voltaram a buscar os outros. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, então deixa eu falar um pouquinho. Atenas, capital da Grécia, e a Grécia foi a dona do mundo antes de Roma, tá? Então nós tínhamos ali a Grécia, e Atenas era uma capital cultural do mundo. Em Atenas é onde se desenvolveu muito sobre a filosofia, sobre a matemática, sobre a política, sobre as artes, tanto escultura quanto teatro, né? E arquitetura. Então era um local onde eles estudavam muito e se desenvolviam muito, e tinham muitos talentos que foram ali, que contagiaram o mundo, tá? E ainda, mesmo no Império Romano, ainda era um local importante. Tanto é que Lucas, que está escrevendo, tanto Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, quanto o Atos dos Apóstolos, está escrevendo para Teófilo, um grego, né? Para que eles, na cultura grega, tomassem ciência daquilo que é o Evangelho, porque ainda a cultura grega vivia a força que eles haviam adquirido no passado. Roma era líder política, a líder militar, mas ainda a líder cultural ainda era a Grécia, tá? Tanto é que tem um evangelho destinado aos gregos, né? Que é esse que a gente acabou de falar, ok? Então ele foi para um centro cultural ali do mundo, né? Paulo está nesse lugar agora. Enquanto Paulo esperava seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte, deuses por toda parte. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos, os epicureus eram filósofos céticos, não acreditavam em religião alguma, tá? E os estoicos, eles eram filósofos que não se deixavam levar por nenhum sentimento, nem de amor, nem de ódio, nem de nada. Não tinham sentimento, simplesmente sentiam a natureza. Já deviam fumar um baseado naquela época, né? Então, esses são os estoicos, epicureus e estoicos, tá? Eles começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre qual dissertas? Então o Areópago era um ginásio, era um anfiteatro, tá? E nesse teatro eles tinham ali apresentações e tal, mas eles se reuniam muito para filosofar, para fazer discussões políticas, culturais, etc.
E aí o que acontece? Levam Paulo para lá, né? Aí no 20, pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Olha a explicação aqui no 21. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se ocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Então eles só se ocupavam de coisas novas. Tem alguém falando uma coisa nova, eu estou dentro, quero saber. É isso que eles viviam fazendo isso, tá? Viviam só para saber da vida dos outros, as coisas novas que estão acontecendo. 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Então eles tinham muitos deuses, e um deles inclusive era o Deus desconhecido. Eles adoravam um Deus que ninguém conhecia, nem eles. Aí Paulo vê a oportunidade, né? Ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente esse a quem cultuais em vossa ignorância, que eu posso vos apresentar, chamando os filósofos, os maiorais do mundo de ignorantes, né? Os caras eram os bons na época, tá? Viu? Vou trazer luz à ignorância de vocês. Se coloca acima já, né? Não, os caras falam: o que esse cara está falando? Deixa eu ver. Aí Paulo continua falando, né? Aí eles dão atenção mesmo para Paulo. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzido por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de alguma coisa, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas, os lugares exatos onde eles deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Isso era um poema grego, tá? Ele usou isso. Porquanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele estava indo muito bem para os gregos, porque os gregos, eles cultuam o corpo e o homem perfeito. O homem perfeito fisicamente, né? Tanto é que as esculturas deles são esculturas que mostram nervos e músculos e homens grandes, né? Representando os deuses, os semideuses. Então eles cultuam o corpo perfeito e a mente perfeita, né? Os grandes pensadores, os grandes filósofos. Mas o homem, a humanidade, o homem perfeito. Mas é esta a existência desse homem. Na hora que Paulo fala de ressurreição, que morreu, mas tem a chance de viver novamente, isso não entra na cabeça deles. Na cultura grega isso não entra, tá? Bom, no 32, entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamaram: sobre esse assunto te damos ouvidos numa outra oportunidade. Tá bom? Valeu até aqui, brigadão. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens
se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago. Dionísio vai ser o primeiro bispo de Atenas, bispo da igreja cristã, né? De Atenas daqui a alguns anos. E uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Bom, então Paulo ele viu a oportunidade de evangelizar. E não existe outra mensagem que a gente tenha que falar. Qual é a mensagem que a gente tem que falar? Um dia, o Senhor que fez os céus e a terra, julgará todos, os vivos e os mortos, e levará os filhos com ele, e os mortos serão condenados. Ou seja, todos nós temos uma eternidade para viver. E é aqui que a gente decide onde a gente vai passar essa eternidade. Se é no céu com o Senhor, ou na condenação. Essa é a mensagem. O problema é que as igrejas pararam de pregar essa mensagem, para pregar outras coisas que agradam as pessoas e não as assustam. E não assustando, essas pessoas ficam na igreja. Só que a gente não pode deixar de falar isso. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, nós iremos para julgamento. Ou para ir para o céu, ou para ir para o inferno. Acabou. Desde o momento que nós nascemos, nós somos eternos. E esse tempo que a gente está passando aqui é um detalhe na nossa eternidade. Todo mundo já está vivendo a eternidade. O problema é que quem não conhece a Cristo não sabe. E está ali manipulado pelo diabo para que não saiba, para que quando o Senhor volte sejam condenados. Porque o diabo quer destruir aqueles que Deus criou. É esse o único interesse dele. Não é que o diabo quer para ele. Eu amo esse. Não ama ninguém. O diabo não ama ninguém. Ele odeia. Tá? Então ele só quer destruir, tirar do Senhor. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, esses entendem que, olha, há salvação em Jesus. E existe esse tempo que eu estou vivendo agora de vida, e esse tempo já é o início da minha eternidade. O que nós estamos vivendo aqui já é o início da nossa eternidade. Com entendimento. Já era desde que a gente nasceu. Agora eu entendo. E eu levo o meu caminho para o Senhor. Acontece que quando Paulo fala isso, dessa ressurreição, em relação ao Senhor que deu testemunho desse julgamento, que o Senhor julgará, vem o pessoal e fala, a gente vai falar sobre isso depois, tal, e encerra o assunto. Que é exatamente aquilo que o mundo tenta fazer quando nos ouve falar sobre isso. A rejeição do mundo. Então, a gente vai falar de céu e inferno, e o mundo não quer ouvir. O diabo cauterizou tanto a mente das pessoas, que as pessoas, quando elas ouvem isso, elas riam. Alguns zombaram. E outros falaram, vamos falar sobre isso depois. Porque o diabo conseguiu colocar distrações na cabeça dos homens. E levá-los para um outro pensamento. Esse é o seu pensamento de haver céu e inferno. O meu entendimento é outro. E acha que o seu entendimento pode ser levado em consideração. Independente daquilo que o mundo acredita ou não, só existe uma verdade. A eternidade no céu ou no inferno. E a gente não pode deixar de falar isso. Por quê? Porque a gente vai magoar as pessoas. De quinta-feira a gente tem falado isso de uma forma um pouco mais profunda e intensa, tá? A respeito desse assunto aqui mesmo, tá? Mas essa foi a mensagem que Paulo trouxe. E isso fez com que aquelas pessoas quisessem parar de ouvi-lo. Porém, surtiu efeito. Então não é porque algumas pessoas, ou a maioria das pessoas talvez, não queiram ouvir, que não vai surtir efeito. Porque toda palavra que é lançada, ela não volta vazia. Ela atinge o seu objetivo. Mesmo que não seja imediato. Pode ter até pessoas que ouçam, mas que não acreditem na hora e não queiram. Mas são coisas, argumentações que o Espírito Santo está juntando para poder trabalhar na vida da pessoa. Então todas as coisas vão ajuntar e vai chegar uma hora que essa pessoa vai conseguir, o Espírito Santo vai conseguir levar essa pessoa a um entendimento mais completo. Porque tem pessoas que estão mais cauterizadas, são mais difíceis. Nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra os principados e potestades que estão ali cauterizando a mente das pessoas. Mas não vamos deixar de falar. Precisamos falar. E se na igreja tem pessoas que ao ouvir isso saem, bom, essas pessoas já têm ali na mente delas muitas palavras a respeito da salvação que elas não vão esquecer. E o Espírito Santo vai usar. E nós falamos de quinta-feira, a mesma palavra que pode tirar pessoas da igreja, vai trazer pessoas que também querem ouvir esse tipo de palavra.
Só que o controle não é nosso e nunca foi. A igreja de Cristo e o controle está nas mãos dele. E quem convence é o Espírito Santo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós não temos que avaliar o que eu posso ou não falar. Eu só tenho que aceitar o que eu devo falar. E está aqui. O que eu devo falar. Tá? Bom, tudo bem até aqui? Tranquilos? Bom, logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas rumo a Corinto. Então agora ele sai daqui e vai para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma, da capital do Império. Paulo então foi visitá-los, quer dizer, eles eram judeus que haviam sido dispersos de Roma. O imperador falou: eu não quero esse povo judeu aqui, vai embora, né? Aqui vão, eles dão muito trabalho, vai embora. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo e Áquila, né? Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo fabricava tendas para o exército romano. Ele tinha o próprio ofício dele, tá? Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto judeus quanto gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como esses se opuseram e profetizaram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade das vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante eu vou dedicar-me aos gentios, porque lá em Corinto os judeus não quiseram ouvir Paulo, tá? Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava do lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto eu tenho muita gente aqui em Corinto, nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. E foi nesse tempo que ele escreve as 2 epístolas aos Tessalonicenses, que ele tinha ido e tinha sido expulso de lá, né? Paulo fica em Corinto, tem muita história em Corinto, né? Só que ele vive aqui em Corinto e ensina. Quando ele for na sua 3ª viagem missionária, aí ele vai escrever 2 cartas aqui para Corinto, corrigindo problemas que a igreja de Corinto vai estar passando, como usar véu, que era necessário, né? Naquela cidade eles precisavam, como o rito correto da ceia, tá? E várias correções que ele aplica ali à igreja de Corinto, tá bom? 18:12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houver, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Quer dizer, aí levanta lá um novo procônsul, eles levam um problema judeu para o romano, né? Mas eu não quero saber, olha, o Cláudio já expulsou vocês de Roma. Se começar a fazer isso, eu vou expulsar de Corinto também. Vai embora, não quero saber dos problemas de vocês. Aí eles saem tudo que nem cachorrinho molhado, carditado, né? Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram. O que o Sóstenes, coitado, né? E o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Vieram trazer aqui Paulo e Silas, não quero saber, saem e batem no cara que administra a sinagoga. Viu, vocês são incríveis, cara, vamos embora daqui, saem daqui, né? Tá? Bom, Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedido-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém,
Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Bom, o judeu podia fazer voto por dois motivos: ou por alguma bênção que tinha alcançado, ou por alguma coisa que eles queriam que acontecesse. Então eles se consagravam, eles traziam uma oferta, consagravam ao Senhor e faziam algum sinal. Isso começou com o Nazireu. O Nazireu, no passado judaico, no passado desse tempo, né, no Antigo Testamento ali, eles eram pessoas separadas. A palavra Nazireu e a palavra santo, elas têm o mesmo sentido, tá? São separados. E o Nazireu, ele era separado, consagrado ao Senhor. Sansão, por exemplo, era o Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, né? E aí tem ali algumas regras: não pode encostar em cadáver, tá? Não pode ter ali as suas relações sexuais dependendo do momento em que eles estejam se consagrando. Tem as coisas lá que está escrito na Bíblia aqui. E aí Paulo, ele faz um voto, né, aqui, ou ele recebeu alguma bênção, né? Mas é provavelmente pelas coisas que ele já está vendo que vai acontecer. Então ele raspa a cabeça, e agora, por algum tempo, ele não pode mais raspar a cabeça. E ali ele se consagra em jejuns e orações por alguma coisa que ele quer que venha acontecer. Isso é só um rito judaico, tá? Nada mais do que isso. E Paulo faz esse rito, tá? Ok? Bom, que mais? Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então eles de Corinto, né, eles vêm aqui a Éfeso, tá? Só que ele vai ficar pouquinho aqui. Na terceira viagem ele vai ficar bastante, vai ficar 3 anos, mas agora ele vai ficar pouquinho, tá? Deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Versículo 20: esses rogaram que permanecesse por mais algum tempo, todavia ele não aqueceu, ele não os ouviu. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vocês novamente. E embarcando, partiu de Éfeso. Certamente Deus vai querer, porque ele vai voltar. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Então ele fica em Éfeso um pouquinho, aí ele já vem aqui para Cesareia, fala com a igreja, vai para Jerusalém, fala com a igreja e vem para a sua base em Antioquia. Ok? E já no versículo 23 começa a terceira viagem missionária. Bom, tudo bem até aqui? Alguma questão? Alguma pergunta? Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos, tá? Região da Galácia e da Frígia, tá? Enquanto isso, chegou a Éfeso. Fala de novo. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho, no cristianismo, no caminho do Senhor, e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Então Apolo, ele era de Alexandria. Alexandria havia sido um centro cultural muito grande ali, por causa da sua biblioteca, que depois foi incendiada, então era um centro cultural também. Ele era uma pessoa eloquente, ele aprendeu a respeito do cristianismo, recebeu o batismo de João e pregava sobre isso às pessoas, tá? Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles, e lhes explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus, o cristianismo mais exatamente. Então, desejando ele viajar para a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Então, de Éfeso, ele foi aqui para a região da Acaia, tá? Encaminhado. Ele ficou sabendo a respeito do cristianismo mais detalhadamente e foi ajudar aqui, Corinto, nessa região aqui. Porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus, tá?
Capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes do Espírito Santo na época em que vocês creram? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos, que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então, os homens que estavam aqui em Éfeso, quando Paulo chega, eles se arrependeram no batismo de João. Mas eles ainda não conheciam Jesus e não pregavam a Jesus. E aí Paulo então fala: bom, esse batismo de vocês é para se arrepender e para aceitar a Jesus. E aí Paulo fala a respeito de Jesus e fala a respeito do Espírito Santo, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi e deixou o Espírito Santo. Quando eles se inteiraram do complemento daquilo que eles começaram a ouvir, eles aceitaram. Eles então receberam ali aquilo que seria a plenitude do batismo. Não é que você vai batizar de novo, né? Agora, você recebe o batismo verdadeiro. Então eles já haviam recebido o batismo de João. Agora eles entendem aquilo e aceitam. Então que aquele batismo é o batismo que os leva a Cristo. E Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então está completo. Eles morreram para uma vida passada, se arrependeram, nasceram para a vida em Cristo e agora o Espírito Santo os está conduzindo. Então agora é completo. Aquilo que eles estavam experimentando, só algo simples, que não trazia a eles ainda a realidade da vida eterna e de uma nova vida, tá? Então, nesse momento, isso passa a ser completo. E é o cuidado que a gente tem que ter também em relação a isso. Claro, hoje nós falamos a respeito de Jesus Cristo. Hoje nós falamos a respeito e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de arrependimento, a pessoa morrendo para a vida dela, passada, e renascendo e ressuscitando com Cristo. E um detalhe: quando a gente ressuscita com Cristo, Cristo ressuscitou não para esse mundo, mas para o céu. Nós ressuscitamos não para esse mundo, mas para o céu. Nós estamos vivendo agora não mais para esse mundo, mas estamos vivendo para o céu. Ou não nos batizamos e entendemos o que fizemos, entendendo aquilo que a gente fez, tá? Nós estamos aqui agora, temos esse tempo. Pode ser que venha tempos difíceis ou não, pode ser que venha o momento da morte ou não, mas tudo isso é só um detalhe, porque a gente está vivendo já eternidade, céus. Essa é a nossa realidade agora. É isso que a gente tem que entender. E é isso que diferencia a igreja do mundo. Ou então não há diferença, tá? Eram cerca de 12 homens. Versículo 6. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho, do cristianismo, para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de um certo tirano. Na minha está escrito na escola de tirano, na sua de um certo tirano, talvez, tá? Tirano é o nome da pessoa, não é que ele era tirano, tá? É que depois uma pessoa má e opressora, que se chamava tirano, deu a licença para ser chamado de tirano a todos os opressores, tá? Mas aqui o nome, tirano é só um nome, não é um opressor, tá? É o nome da pessoa. Esse tirano tinha uma escola e Paulo começou a ensinar lá. Ele dava aula assim toda noite lá, tá? Para o pessoal que queria ouvir. E assim procedeu por 2 anos. Imagina ter 2 anos de aula de teologia com Paulo. Ruim ou não?
Vocês vão ver que daqui a pouco um vai até morrer, de tanto que ouviu Paulo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Bom, assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, olha só, nessa escola em Éfeso, dali saíram as pessoas que abriram igrejas em lugares onde Paulo não foi. Então, em Colosso, por exemplo, Paulo não foi em Colosso, mas tem igreja em Colosso e Paulo escreve aos Colossenses, né? Quando a gente ouve as 7 cartas lá no Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, né? A gente vê a igreja de Tiatira, de Esmirna. Paulo não fundou essas igrejas, mas as pessoas da escola de Tirano saíram dali para fundar igrejas, e essas são igrejas fundadas por essas pessoas, tá? Bom, Filadélfia, né? Tem as igrejas lá. Bom, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Isso é redundância, tá? A Bíblia tem redundância. Milagre maravilhoso. Tem algum milagre ruim? Milagre na minha boca? Maravilhas extraordinárias. Maravilhas extraordinárias. Existe maravilha maravilha ruim de tudo? Né? Não tem, né? Isso é redundância mesmo, né? Mas é só para enfatizar, tá? É como subir para cima. Por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos por eles, pelos aventais e pelos lenços? Não, pela fé. Pela fé. Porque um homem de Deus havia determinado, e aquele era para eles uma prova de que o homem de Deus havia orado por eles. E na oração que Paulo fazia por todos, aquela oração era por mim também. E aí a pessoa vê aquele lenço, Paulo fez isso, eu recebo. 13. Alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, olha que interessante isso aqui. Alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando o seguinte: o cara estava possuído e eles falavam assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então a pessoa tem endemoniada, esconjuro-vos pelo Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eu não tenho relação nenhuma com esse Jesus, não tenho fé nesse Jesus, eu estou falando pela fé de Paulo, e estou fazendo isso aqui, mas assim, sei lá, Paulo sabe, eu não sei, né? Aí, não, olha só, primeiro que o diabo pode falar assim, né? Você pode falar para mim o que é esse conjuro? Repreendo-te, tá? Bom, vamos lá. 14. Os que assim procediam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas você, quem você é na fila do pão, cara? Para falar, quem você pensa que você é? Você não tem fé, você não tem nada, né? Aí, vós quem sois? Avançou sobre ele, os dominou, os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Deu um cacete neles, demônio. Arrebentou eles. O que você pensa que é para vir aqui e falar? Se Paulo tivesse aqui, eu não estava. Se Jesus estivesse aqui, menos ainda. Você, cara, você apanha tanto. Os 7 apanham. E envergonhados, nus. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Então olha que interessante. Assim que isso foi conhecido, que esses demônios bateram nesses rapazes, todo mundo se encheu de temor, e o nome de Jesus foi engrandecido. Ou seja, a manifestação demoníaca agiu a favor do cristianismo. E o diabo, como é astuto, ele parou com isso. Ele foi gradativamente parando com esse tipo de coisa. Por quê? Porque se ele se manifesta, em nome de Jesus não tem como não sair. E aí, esse movimento de expulsar demônios
mostra claramente aquilo que a gente já sabe, que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder dos demônios, né? Então o que acontece? Ele passou a agir muito mais naquilo que é um convencimento de conhecimento do que numa possessão propriamente dita. Não que não aconteça. Muitos dos que creram, assim que chegaram, começaram a confessar e declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, né, a bruxaria, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculando o seu preço, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata romana equivalia a um dia de salário. Se você pegar um salário mínimo de R$ 1.200, dividir por 30 dias, o salário de um dia é R$ 40. 50.000 vezes R$ 40 dá 2 milhões. Queimaram 2 milhões de reais em livros. Só pelo que ocorreu. Ok? Tudo bem? E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Ok? É isso. Então vamos parar por aqui.